Que ótimo estarmos juntos com você para mais um encontro com a palavra. Temos feito um estudo panorâmico de toda a Bíblia e é uma alegria muito grande para todos nós ter você conosco. Estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios e no último programa fizemos um resumo do capítulo 5, do versículo 13 até o primeiro versículo do capítulo 6. Nele Paulo começou a abrir seu coração e revelar qual o centro de sua vida, Jesus Cristo. Para Paulo, o viver era Cristo. Mas Paulo foi além e falou também sobre o relacionamento do ministro com Cristo. No capítulo 5, versículo 17, ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A pessoa torna-se uma nova criatura, tudo é diferente. Ela não olha mais para as pessoas como antes, tudo é novo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo porque ela está em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? No último programa vimos a expressão por meio de Cristo. Falamos sobre a salvação e todas as bênçãos que recebemos por meio de Cristo. E estar em Cristo. O que isso significa? Muita gente acha bonito dizer: decidi aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. A questão não é se você o aceitou, mas se ele aceita você. Costumamos dizer: aceita Jesus Cristo. Outras pessoas dizem: decidi incluir Jesus Cristo nos meus planos. Parece muito bonito, mas será que Jesus quer nos incluir nos planos dele? Quando estudamos nos evangelhos os encontros de Jesus com algumas pessoas, vimos que elas o aceitavam e o convidavam a fazer parte dos seus planos. A primeira pessoa que aceitou a Jesus e o convidou para fazer parte dos seus planos foi Pedro, conforme vimos em Lucas capítulo 5, quando Pedro convidou Jesus para entrar no barco e ir pescar com ele. Nessa ocasião, o Senhor acabou enchendo o barco de peixes. Essa história serve como ilustração do primeiro nível de relacionamento com Jesus. Por meio de Jesus Cristo, temos acesso a todos os benefícios e bênçãos. Mas devemos nos lembrar que depois Jesus acabou chamando Pedro para ser pescador de homens e não mais de peixes. Pedro deixou o seu barco, seus peixes, seus negócios e seguiu a Jesus. No começo foi Pedro quem chamou Jesus para fazer parte dos seus planos. Mas depois foi Jesus quem levou Pedro para os planos dele. No começo Pedro viveu por meio de Cristo, mas no final ele deixou sua pescaria e se entregou para seguir a Jesus. Isso é viver em Cristo. Ele estava em Cristo porque era parte do que Cristo era e fazia. Jesus inclui, então, Pedro nos seus planos. Nesse texto de 2 Coríntios, aprendemos sobre outro nível de relacionamento com Jesus que se refere à motivação para o ministério. Paulo afirmou que somos embaixadores de Cristo ou para Cristo, o que nos leva à questão da motivação. Qual foi sua motivação quando você convidou Jesus para entrar na sua vida e fazer parte dos seus planos? Paulo escreveu que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo me constrange. Eu vejo da seguinte maneira: depois que Jesus Cristo reconciliou você com Deus, você não deve mais viver para si mesmo, mas para Ele. É por isso que Paulo dizia que tudo o que ele fazia era para Jesus Cristo. Podemos resumir os níveis do relacionamento do ministro, e quando Paulo fala em ministro, refere-se a todos os crentes, e não apenas aos líderes da igreja desta maneira, por meio de Cristo, em Cristo e para Cristo. Leia os 6 primeiros capítulos da segunda carta aos Coríntios para descobrir o que Paulo falou sobre a transparência do ministro. Primeiro, Paulo diz que o ministro tem um grande tesouro vivendo em seu corpo e que esse tesouro é Cristo. Quando o ministro se reconciliou com Deus através de Cristo, também passou a conhecer Jesus Cristo e neste processo de conhecer Jesus é transformado à semelhança de Cristo. Quando isso acontece, ele recebe o grande tesouro de Cristo em seu vaso terreno, ou seja, em seu vaso de barro, como Paulo se refere. O ministério para o qual esse vaso foi chamado consiste em mostrar ao mundo de maneira transparente o Cristo que habita nele e com quem ele está se parecendo cada vez mais. Para que isso aconteça, o Senhor permite que esse vaso sofra uma certa pressão externa,
No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo se refere várias vezes a essas provações e testes pelos quais o ministro passa. Mas o que Paulo destaca quando se refere às tribulações é que existe um grande tesouro neste vaso de barro e quando o mundo olha para o crente, acha que ele não passa de um simples vaso como todos os outros. Deus quer que o mundo saiba que este vaso é diferente, que tem um tesouro vivendo nele. Como saber que há um tesouro neste vaso se não houver certa pressão externa sobre ele? Com Jesus vivendo dentro dele, o ministro tem condições de responder a estas pressões. Aí então as pessoas olham para ele e dizem: veja como ele está reagindo àqueles problemas. Olha como ele está respondendo às pressões pelas quais está passando. Deve haver algo diferente naquele vaso que o faz responder dessa maneira. Paulo diz que este é o ministério que Cristo nos confiou. Lendo esta carta, percebemos que Paulo não diz nada sobre metodologia, nem sobre estratégia. Ele não diz nada sobre montar um sermão brilhante, por exemplo. Ele também não fala de tudo aquilo que ouvimos em nossos seminários. Paulo não ensinou teologia, nem falou sobre o grego ou o hebraico. Para Paulo, o ministério consiste em ser como Cristo e ser transparente para evidenciar esta semelhança. No capítulo 6, Paulo exemplificou o que acabamos de falar. Neste capítulo, Paulo diz que provaremos que somos ministros de Deus. Ele escreveu: e em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Observe como Paulo usa a preposição em, mas logo ele muda para a preposição no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Depois ele muda para por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Primeiro, Deus permite que o vasinho passe por uma tempestade. Essa tempestade consiste nas aflições, necessidades, tumultos, açoites e prisões. Nesta passagem, Paulo descreveu sua própria experiência como missionário e todas as pressões pelas quais passou. O vaso de barro de Paulo sofreu muita pressão externa, podemos dizer. Podemos dar o nome a esse vaso de barro de Paulo, né? O vaso barro Paulo sofreu muita pressão externa. Mas como ele respondeu a tudo isso? Em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Como é possível responder às pressões da vida desta maneira? Paulo então descreveu o seu recurso espiritual que permitiu que, como ministro, ele respondesse às provações exatamente daquela maneira. Os recursos espirituais de Paulo eram o Espírito Santo, amor genuíno, amor puro, que também é o Espírito Santo, palavra de verdade, as Escrituras, Deus falando através dele, dando a capacidade de responder, o poder de Deus, a armadura da justiça nas mãos. O que Paulo estava dizendo era: eu sou apenas um vaso de barro, todo ministro é um vaso de barro, mas alguns estão mais rachados que outros. O mundo pode começar a dizer que por sua causa e como resultado do seu ministério, coisas grandes têm acontecido. Mas o Senhor quer que você entenda que você não passa de um vaso de barro. É por isso que Ele permite essas lutas, essas pressões contra você. Ao mesmo tempo, Deus também dá os recursos para que você responda às provações e aos problemas. O resultado disso é um ministério verdadeiro, o ministério que Deus quer para todo crente. E é assim que Deus quer que mostremos Jesus Cristo ao mundo. Jesus também falou algo muito semelhante quando contou a parábola das duas casas, uma ao lado da outra. Elas pareciam iguais. Não dava para dizer qual das duas estava fundamentada na rocha, até que veio a chuva. Nesta hora descobrimos a diferença entre as duas casas. Uma caiu porque não estava firmada sobre a rocha e não resistiu à tempestade. E a outra, como estava sobre a rocha, ficou firme. Essa era a diferença entre as duas casas.
isso torna a chamada teologia da prosperidade impossível. Se Deus quisesse que o povo fosse sempre próspero, não haveria como mostrar este tesouro nesses potes de barro. Paulo destaca a luta dos crentes diante das tempestades da vida e diz que esse é o ministério que lhes foi entregue. Neste mesmo contexto, Paulo também falou da resistência do ministro. Ouça a descrição de Paulo da sua própria experiência. Em resposta a algumas pessoas de Corinto, que se diziam credenciadas para o ministério e que acusavam Paulo de não o ser, ele escreveu assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuadamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios. Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Isso sim é tempestade, hein? Uau! Paulo passou por muitas lutas, mas através de todas essas lutas, ele provou ser um ministro de Deus. Deus nos deu os recursos para respondermos às lutas da vida. Quando recorremos a esses recursos em resposta às lutas da vida, exercemos nosso ministério, porque as pessoas estão nos observando e veem em Cristo através dos nossos vasos de barro. E quando isso acontece, elas acabam descobrindo o tesouro dentro de nós, que é Cristo Jesus. Paulo começou falando da transformação do ministro, depois falou da transparência dele. Mas não se engane, este é o autêntico ministério que foi entregue a todo crente. Este ministério não tem nada a ver com pregação em igrejas grandes, encontros de multidões, hall de membros, nem com estratégias para fazer com que mais pessoas venham se sentar nos bancos da nossa igreja. Paulo estava definindo o ministério autêntico e não falando de todos estes esquemas religiosos. Ficamos por aqui hoje, mas não perca o próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.